Olá, meu nome é Kátia, sou fisioterapeuta, especialista clínica dos produtos da Gaslive e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso concentrador de oxigênio. Apresentando o equipamento, nós temos a parte completa da frente do equipamento, onde a gente vai ter a parte de baixo, os rodízios. Na frente do equipamento a gente tem o fluxômetro com a manopla do fluxômetro, a saída para o oxigênio, a saída para a nebulização. Ao lado temos os botões de controle e o painel de exibição do seu visor. Na parte traseira, então, teremos o umidificador, a tampa do filtro, o botão disjuntor, o botão de interrupção de energia e a entrada do cabo de alimentação do equipamento. Na parte superior estão os controles, onde você encontrará à sua esquerda a luz do receptor do controle remoto, ao lado a configuração do tempo para o cronômetro, para a utilização do cronômetro do seu concentrador. Ao lado você vai encontrar o orímetro, né? Você vai ter o tempo decorrido de todas as terapias, as luzes de controle, verde, amarela e vermelha. Teremos atrás o botão de liga e desliga e o botão que serve para aumentar e diminuir tempo com relação ao cronômetro. Esse botão de mais e de menos, ele não muda fluxo. O fluxo, ele só é mudado quando a gente mexe na manopla do fluxômetro na parte frontal do concentrador. Então, quando a gente vai usar o concentrador de maneira cronometrada, a gente vai ligar o concentrador e aumentar ou diminuir o tempo de uso. Para que isso serve? O cronômetro ele tem até 2 horas de utilização. Então, quando o paciente vai estar fazendo a fisioterapia ou quando ele de alguma forma tem um receituário específico para usar litragens específicas de acordo com as atividades. Então, para dormir ele usa um fluxo, para fazer alguma atividade mais que ele precise de mais energia, ele vai usar um fluxo maior, como por exemplo a fisioterapia, ou para almoçar, ou para tomar banho. Então ele recebe uma receita onde ele vai ter fluxos diferenciados durante um período, de acordo com a necessidade dele de gasto energético com a atividade. Então, por exemplo, se ele vai almoçar e ele precisa usar 2 litros de oxigênio, ele vai nesse cronômetro e vai lá e coloca 0,200. Então, por 2 horas, ele vai estar usando o cronômetro e esse cronômetro vai, ao passar do tempo, vai diminuindo e depois de 2 horas, o concentrador desliga para lembrar o paciente que ele precisa voltar o fluxo dele para o fluxo normal do repouso, por exemplo, de 1 litro. Esse mais e esse menos você também vai encontrar no controle remoto, da mesma forma que você utiliza o mais e o menos no concentrador. O paciente estava almoçando e aconteceu algum problema, ele vai precisar de um pouco mais de tempo. Ele consegue mexer no mais e no menos e aumentar aquele tempo pré-determinado inicial. Então, ele colocou lá 1 hora para ele usar, mas não deu tempo para ele terminar de almoçar. Ele consegue, no mais e no menos, mudar esse tempo, aumentar ou diminuir esse tempo de acordo com a atividade que ele estiver fazendo no momento. Da mesma forma, como ele consegue no controle remoto, também ligar e desligar o concentrador. Lembrando que, quando ele liga pelo controle remoto, o concentrador vai ligar de acordo com o que ele estava sendo utilizado na última vez que foi usado. Então, a memória que fica ali da última utilização de fluxo e da maneira como foi utilizado é como ele vai apertar ali no controle remoto e utilizar o concentrador dessa forma. Para usar o concentrador de forma contínua, é importante que ele não ligue o cronômetro. Para a gente ter certeza que o cronômetro não está ligado, nessa partinha aqui, na lateral, você vai encontrar 4 tracinhos. Tracinho, 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 tracinho. Não vai ter nenhum número. Estando desta forma, a configuração de tempo está desligada, então o concentrador vai estar ligado de maneira contínua. Não vai desligar em nenhum momento. Por exemplo, quando você vai dormir, quando você usa sempre o mesmo fluxo, a mesma litragem, então você pode usar
no fluxo contínuo e o seu concentrador não vai desligar. Temos também uma outra função. Então, a gente tem uma função da entrega de oxigênio de maneira contínua, da entrega de oxigênio de maneira programável e agora nós vamos falar da maneira de utilização junto com a nebulização. Nosso concentrador tem uma saída de nebulização ao lado da saída de oxigênio. Então, você vai montar o seu nebulizador e reparem que a gente usa sempre um nebulizador de peça bucal. Por quê? A ideia é a gente usar o concentrador com a saída de oxigênio simultaneamente com a nebulização. Hoje, com os equipamentos que a gente tem no mercado, o que acontece muitas vezes é que o paciente precisa desligar o aporte de oxigênio durante o período da nebulização. E a gente tem uma perda grande aí com relação à saturação de oxigênio durante o período da nebulização. Embora ele esteja recebendo remédio, ele não está recebendo oxigênio. E isso tem um gasto energético tanto para perda e depois para recuperação do paciente, para ele recuperar a saturação dele, que seria o normal. Então, principalmente para quem tem uso contínuo de oxigênio, é importante não tirar o oxigênio em nenhum momento. Para isso, a gente faz a nebulização com a peça bucal. O nosso concentrador não tem nenhuma perda na saída de concentração de oxigênio, ou de fluxo, ou de pressão, quando você usa as duas peças juntas, tanto fazendo a nebulização, quanto fazendo a entrega do oxigênio via catéter nasal. Então, montando o nebulizador, gira, tira a tampa e encaixa a mangueira para fazer a nebulização. Terminou a nebulização, tira o nebulizador, vai para o processo de higienização e você tem que tampar de novo para não ficar fazendo barulho na saída da nebulização. Falando de especificação do produto, nós temos que esse produto tem capacidade de até 5 litros por minuto, de ofertar oxigênio até 5 litros por minuto em fluxo, consumo de energia de 267 watts, intensidade do som de 48 decibéis, a pureza de oxigênio em concentração de 93, mais ou menos 3%. Temos os alarmes para baixo nível de oxigenação, baixa ou alta pressão, falha de ciclo, falha de compressor e o alarme de obstrução. O fluxômetro de modelo analógico, o peso do concentrador é de 15,5 kg. A gente tem pressão máxima de serviço de 70 kPa. Nosso concentrador possui a função do cronômetro, que é um timer, que a gente também pode controlar por um controle remoto. Esse timer tem intervalo de 0 até 2 horas para utilização como reabilitação. E temos também a função de nebulização com taxa de até 0,15 ml de taxa máxima de nebulização por minuto. Nosso concentrador já foi homologado em grandes empresas gasistas e a gente tem alguns resultados de testes. Então, o primeiro teste foi feito com um concentrador ligado somente na função de aporte de oxigênio. Com fluxo de 2 litros por minuto e com fluxo de 5 litros por minuto, não houve diferença estatística entre a concentração de oxigênio, a pressão de saída ou fluxo medido na saída. Considerou o fluxo ajustado como sendo o fluxo medido, sem diferença estatística. Quando a gente faz o teste com o nebulizador ligado, também percebemos a mesma coisa. A gente ajustando o fluxo com 2 litros ou com 5 litros, a concentração de saída de oxigênio é de 93%, mesmo com a nebulização, e não tem diferença estatística para a pressão medida nem para o fluxo medido na saída. Lembrando que a nebulização ela é feita com ar, né? Então você tem a concentração do ar ambiente na saída da nebulização. Num terceiro teste, nós temos o concentrador ligado por um período de 1 mês em fluxo contínuo, sem desligar. E a gente não percebe nenhuma queda de concentração, mesmo no fluxo de 2 litros ou de 5 litros por minuto, após 30 dias com ele ligado. Isso também acontece, esse é o mesmo comportamento com relação à pressão. Não houve nenhuma diferença de pressão mesmo depois de 30 dias com o concentrador ligado. Falando um pouquinho de alarmes, então, a gente vai ter aí os alarmes de falhas do ciclo e de pressão, alarme de falha do compressor,
baixa concentração de oxigênio e obstrução de fluxo. Lembrando das luzes, então a gente tem que aí a luz verde é quando o sistema está em ordem, então a gente tem concentrações acima de 82%. Quando a gente tem a luz amarela e a luz verde, você vai ter concentrações entre 70% e 82%, mas ainda assim o concentrador vai estar podendo ser utilizado. E quando você tem as luzes vermelhas, são os alarmes de erros, e quando você já tem uma saída de concentração abaixo de 70%. Lembrando que todo concentrador ele precisa de 30 minutos, pelo menos, de uso dele ligado direto, para ele entrar na fase de estabilização. Enquanto isso, peneiras e compressores, eles estão trabalhando para dar o melhor da concentração de oxigênio na saída. O sensor de oxigênio, ele começa a funcionar normalmente depois de 2 minutos e meio. E ele é que vai começar a controlar ali as luzes para você saber ao quanto que tem de concentração na saída do oxigênio. Cânula for pressionada ou você ficar sem receber oxigênio por um período, esse alarme já vai estar funcionando mesmo antes da fase de estabilização total do equipamento. Quais são as principais vantagens que temos para o nosso concentrador? A gente tem uma nebulização integrada, então a gente tem a nebulização com ar, que você pode usar de forma simultânea com o aporte de oxigênio via cânula nasal, sem nenhuma perda de concentração na saída. A gente tem um design bastante avançado, com alto valor estético, ele é um concentrador branquinho, é um concentrador pequeno, que fica num cantinho, sem precisar ser muito visto. A gente tem timer e controle remoto, que nenhum outro concentrador no mercado oferece essa oportunidade de você seguir à risca a sua prescrição médica, de ter essa lembrança no seu concentrador para seguir os fluxos de acordo com as suas atividades. A gente também tem uma outra vantagem, disjuntor de proteção. O equipamento ele não é bivolt, você tem concentrador 110 ou 220, mas o que acontece? Antigamente, quando a gente ligava o concentrador 110 numa tomada 220, ele pifava na hora. Hoje, com esse protetor de voltagem, esse protetor ele vai travar a passagem de energia para dentro do concentrador. Então, ele pode não chegar a queimar, não significa que o equipamento é bivolt. Ele protege, mas se você continuar insistindo em ligar o seu concentrador em tomada errada, provavelmente ele vai sofrer danos. A outra vantagem é que a gente tem uma garantia de 2 anos para esse tipo de concentrador e também que a manutenção é feita na própria Gaslive, já que você não precisa mandar para outro lugar, a gente consegue ter um melhor atendimento em um tempo mais rápido, ser um atendimento mais dinâmico do que outros concentradores no mercado quando vão para manutenção. Esses são os principais erros que a gente vê com relação à manutenção. A garantia é de 2 anos, mas lembrando que a gente precisa ter, não pode ter mau uso para usar essa garantia. O deslocamento do concentrador com os rodízios freados faz com que eles quebrem. A gente vê muito filtro muito sujo, a gente vê muita sujeira na tela embaixo. Lembrando que esse concentrador é estacionário, então você precisa sempre escolher um cantinho da sua casa e manter esse canto bem limpo. Sempre mantendo pelo menos aí a 20, 30 centímetros da parede, fora de locais que tenham muita sujidade, longe de sofás, de cortinas, de coisas que ajuntem muita poeira. E aí acaba que toda essa poeira acaba indo para dentro do concentrador. E então isso é considerado mau uso e aí a gente não pode dar garantia com relação a isso. A gente também tem outros produtos na Gaslive. A gente trabalha também com CPAPs, com BIPAPs, com toda a linha de oxigenoterapia via cilindros. A gente vai estar colocando aqui outros vídeos para estar dando maiores informações a respeito desses outros produtos. Muito obrigada!